O que está acontecendo no Irã precisa ser visto com muita clareza. Do ponto de vista do direito internacional dos direitos humanos, trata de uma repressão estatal gravíssima e sistemática. Desde o final do ano passado, os protestos em todo o país vêm sendo respondidos com o uso da força letal, diversas prisões em larga escalas, detenções que atingem inclusive crianças e adolescentes. Claro que isso viola princípios básicos do uso da força, como necessidade e proporcionalidade. E a repressão ela não se limita só às ruas, né? O Estado impôs bloqueios quase totais à internet, às telecomunicações, restringindo liberdade de expressão, de manifestações e dificultando também a própria documentação independente dessas violações, né, que estão acontecendo. E o controle da informação no país passa a integrar o próprio aparato repressivo, né, em violação principalmente ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. E esse quadro ele ocorre justamente em meio a uma crise profunda de legitimidade política e econômica. E apesar de existir instituições de fato eleitas, o poder real está concentrado no líder supremo, o Ali Khamenei, que controla forças armadas, segurança, judiciário, tornando totalmente ineficaz, né, recursos internos contra abusos. E nesse contexto, tem um reaparecimento do Reza Pahlavi, que é o filho do último Shah do Irã, como uma figura, né, da oposição no exílio e que reflete justamente esse enfraquecimento, essa não representatividade também do atual governo, né, e da legitimidade. Mas isso não representa exatamente, né, uma solução institucional, consensual, dada a memória autoritária também da monarquia e a ausência de um mandato democrático interno, entre outras questões, de interesses externos. Infelizmente, esse regime ele também é marcado, né, por uma repressão contra mulheres e principalmente por causa do policiamento moral, né, violência em custódia e confissões forçadas que configuram justamente essas violações. Quando eu falo de policiamento moral, é a questão da obrigatoriedade também do uso do véu e, inclusive, há toda a questão do uso da tortura, né, diversas vezes comprovados, praticados no país. E também, claro, que diversos fatores geopolíticos agravam o cenário, né? Então, alianças com a Rússia, a China, também dificultam a própria responsabilização internacional do Irã, que tanto a Rússia quanto a China, né, elas fazem parte, né, do Conselho de Segurança como membros permanentes e têm o poder de veto. Então, diversos tipos de resoluções, justamente nesse âmbito de investigações de violação de direitos humanos, próprio direito internacional, muitas vezes são vetadas justamente por isso. E claro que também tem outras questões em relação à questão do Irã com os Estados Unidos, sanções, entre outras tensões regionais também, né? Inclusive o tema nuclear, que é muito usado internamente para justificar mais repressão. E a continuidade dos protestos, né, somada ao próprio endurecimento estatal, aponta para um risco real mesmo de agravamento dessas violações. E, claro, novamente, a ausência de resposta consistente da comunidade internacional, ela não é neutra, né? Então, ela normaliza essa repressão e acaba enfraquecendo o próprio direito internacional.